Olá! Esse vídeo é para ensinar como fazer o protocolo de cetoacidose diabética na prática. O paciente com cetoacidose diabética apresenta sinais e sintomas agudos de vômitos, dor abdominal, sem apetite, respiração rápida, letargia e outros. Além disso, na história apresenta sintomas prévios de muita sede, aumento da diurese e perda de peso. Com todo esse quadro, a criança entra no pronto-socorro desidratada e os exames vão mostrar hiperglicemia, acidose na gasometria e cetonúria no exame de urina. E assim conseguimos fazer o diagnóstico de cetoacidose diabética, a famosa CAD. O de cetoacidose é iniciado ainda no pronto-socorro, com a correção da desidratação com expansões volêmicas. Após a entrada do paciente na UTI e a melhora dos sinais de desidratação, é iniciada a segunda parte do protocolo, que é o cálculo das vazões do sistema de duas soluções, o cálculo da insulina venosa contínua, controle de glicemia capilar de hora em hora e a dose de insulina lanto subcutânea. É importante ressaltar que o paciente precisa ter dois acessos venosos, um para a infusão de insulina e o outro para a infusão do sistema de duas soluções. A solução de insulina é uma solução padrão, onde colocamos 25 unidades de insulina regular diluídas em 250 ml de soro fisiológico. A vazão vai ser de acordo com o peso do paciente e ela vai se manter inalterada durante todo o protocolo. O sistema de duas soluções é baseado num soro com glicose e um soro sem glicose, e ele vai diferenciar cada soro a partir do peso do paciente. Em menores de 15 quilos, a gente tem essas duas proporções de soro, e em maiores de 15 quilos, a gente vai ter outra proporção de soro. Nos maiores de 15 quilos, a única diferença vai ser no soro sem glicose em relação aos menores de 15 quilos, onde a gente não coloca mais a água destilada. É importante que todos os dois soros sejam preparados assim que o paciente seja admitido, mas a vazão desses soros vai depender da glicose de cada hora que está sendo medida no paciente. Iniciando o protocolo, o médico vai calcular a hidratação total do paciente e o 100% da vazão dessa hidratação. Da glicemia de entrada do paciente no pronto-socorro, dividimos o uso da coluna da esquerda ou da direita. Então, se a glicemia é maior que 800 ou menor que 800. Com a glicemia atual, ou seja, a glicemia de hora em hora, as vazões do soro sem glicose e do soro com glicose são modificadas nas bombas. A porcentagem da vazão é em relação à hidratação total. Por exemplo, se o médico coloca que a hidratação total é 100 ml hora, quando a gente faz, então, 75% dessa vazão, se a glicemia estiver ali na segunda faixa, a gente vai ter 75 ml hora de soro sem glicose e 25 ml hora de soro com glicose. A gente vai ver isso mais na frente em um exemplo. Percebam que, independente da glicemia de entrada, à medida que a glicemia cai de hora em hora, a vazão do soro sem glicose ela é reduzida e a vazão do soro com glicose é aumentada, justamente para manter um aporte de glicose no paciente que está recebendo insulina venosa contínua para evitar hipoglicemia. Vamos ao nosso primeiro exemplo. Uma criança de 8 anos, com 30 quilos, admitida com cetoacidose diabética, às 15 horas na UTI pediátrica. A glicemia da admissão no pronto-socorro era 450. Na UTI, foi instalado às 16 horas o sistema de 2 soros mais insulina contínua, mas ainda não sabemos qual vai ser a vazão de cada um. E a glicemia feita às 16 horas na UTI pediátrica foi 580. Então, esse paciente tem um soro com glicose, uma insulina contínua e um soro sem glicose para a gente avaliar as vazões. No nosso exemplo, a hidratação total do paciente, ou seja, 100% da vazão, será igual a 120 ml hora. Assim, o próximo passo é a gente rever a glicemia da entrada,
que no caso do nosso paciente foi menor que 800. O próximo passo é determinar as vazões de acordo com a porcentagem. Se 100% é 120 ml/hora, então 75% vai ser 90 ml/hora, 50% vai ser 60 ml/hora e 25% vai ser 30 ml/hora. E assim preencher as vazões de acordo com a faixa de glicemia do soro sem glicose e com glicose. O passo é a gente analisar a glicemia atual. Então, a glicemia agora das 16 foi acima de 350. Então, a gente vai ficar na primeira linha das vazões do soro sem glicose e com glicose. Então, portanto, vamos começar com o soro sem glicose a 120 ml/hora e o soro com glicose desligado. No nosso exemplo, a nossa criança de 8 anos com 30 quilos, que está agora às 16 horas com uma glicemia de 580, a gente vai deixar o soro com glicose desligado, o soro sem glicose a 120 ml/hora e a insulina contínua está lá na prescrição, que vai ser sempre na mesma vazão de 15 ml/hora. Então, às 16 horas, essa é a prescrição do paciente. A gente vai esperar agora a próxima glicemia das 17 horas. 17 horas, a nova glicemia caiu para 350. E aí surge a pergunta, qual é a vazão que vamos manter agora no soro com glicose e no soro sem glicose? A insulina contínua a gente vai manter na mesma vazão de sempre, 15 ml/hora. E vamos voltar para aquela tabela para descobrir a vazão do sistema de 2 soros. Portanto, já sabemos que ele deu entrada com a glicemia menor que 800, então sempre vamos usar a coluna da direita. Próximo passo é ver em qual faixa vai se encaixar a glicemia atual das 17 horas. E a glicemia caiu para a segunda faixa, entre 301 e 350. Portanto, as vazões agora vão se modificar, porque mudamos de faixa. No soro sem glicose será 90 ml/hora e no soro com glicose 30 ml/hora. Correspondente a 75% e 25% do volume total, que é 120 ml/hora. Pois bem, no nosso exemplo, então, na segunda hora de UTI, o paciente caiu a glicemia de 580 para 350 e com isso a gente modificou mais uma vez a vazão dos soros. O soro com glicose foi para 30 ml/hora e o soro sem glicose 90 ml/hora. A insulina contínua mantém-se inalterada. Nova glicemia às 18 horas e o valor dela foi 238. Como agora vamos mudar a nossa vazão dos nossos soros? A insulina contínua a gente vai manter em 15 ml/hora. Lembrando que o soro com glicose estava a 30 ml/hora e o soro sem glicose estava a 90 ml/hora. A glicemia do paciente persistiu reduzindo e caiu para 238, então foi para a faixa de 201 a 250. Portanto, as vazões vão ser modificadas para 25% e 75% da vazão total. Então, o soro sem glicose ele vai para 30 ml/hora e o soro com glicose vai para 90 ml/hora. Exatamente o contrário que estava 1 hora atrás. Dessa forma, as vazões são estabelecidas, mantida a insulina contínua na mesma vazão e alteradas as vazões do soro com glicose e do soro sem glicose. Vamos aguardar agora a glicemia das 19 horas para a nova mudança. Às 19 horas, a glicemia aumentou para 351. E com isso, mais uma vez, a gente se pergunta qual vai ser a vazão do soro com glicose e sem glicose. Então, agora a nossa glicemia atual está em 351, então está maior que 350. E voltamos para a primeira vazão, primeira linha de vazões, na verdade, do nosso quadro. Então, nesse momento, a gente vai deixar o soro com glicose em 0 e o soro sem glicose a 120 ml/hora. Então, agora às 19 horas, a gente vai aumentar a vazão do soro sem glicose para 120 ml/hora e desligar o soro com glicose. E manter mais uma vez a insulina contínua na mesma vazão. É possível aumentar a insulina contínua depender de uma solicitação médica. A gente pode chegar até o dobro dessa vazão, de acordo com o peso.
Mas aqui no exemplo a gente manteve para vocês entenderem que a insulina contínua não modifica de acordo com a glicemia, apenas a vazão dos dois soros. E assim continua essa mudança de vazão de soro até o fim do protocolo. Durante todo o período que o paciente está em protocolo, deve-se manter os sinais vitais de 2 em 2 horas, controle rigoroso da diurese, avaliação neurológica com escala de Glasgow também de 2 em 2 horas, manter a glicemia capilar de 1 em 1 hora e com isso, e ajustando a vazão do sistema de dois soros, realizar o balanço hídrico e serão colhidos exames a cada 4 a 6 horas. O fim do protocolo ele é determinado pela melhora do nível de consciência e melhora da acidose, ou seja, os exames, melhora clínica do paciente e os exames mostrando bicarbonato acima de 15, pH acima de 7,3. Quando termina o protocolo, suspende a insulina contínua venosa e começa-se a insulina subcutânea e libera a dieta oral para o paciente. Bem, era isso que eu tinha para falar para vocês. Espero que tenham aproveitado e se tiverem dúvidas, me procurem. Um beijo!